Agora, Marcela, só para finalizar, eu vou alugar um triplex na sua cabeça agora. Quer ver, ó? Aos 17 minutos, olha o que o Marquisete ele pregou aqui, ó. Agora é o momento que eu vou colocar uma problemática na tua cabeça para você poder falar, para você dar a sua opinião. Aos 17 minutos, o Marquisete ele fala algo sobre Deus, certo? Se Deus não permitir, depois que ele falar isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Dela, o Senhor vem com a sombra dele. A sombra da morte quer vir, o Senhor vem com a dele. Então a morte e nem a sombra dela pode ir contra nós, porque nós estamos cobertos pela vida e pelas asas do Senhor. Sinta agora as asas do Onipotente te cobrindo aqui. Sinta a sombra do Senhor te cobrindo aqui, a sombra do Altíssimo. Mal nenhum vai chegar na tua tenda. Tudo que nós passamos, irmãos, nessa vida, tem que ter pelo menos a permissão de Deus. Se Deus não permitir, não acontece. Presta atenção aqui, ó. Se Deus não permitir, não acontece. Tudo que nós passamos nessa vida, tudo tem que ter uma permissão de Deus. Foi isso que ele falou, não falou? Sim. Tudo que nós passamos nessa vida, tudo tem que ter uma permissão de Deus. Se Deus não permitir, nada acontece. A pergunta que eu vou fazer para você e para as pessoas aqui nessa live, para os anciãos da CCB, eu gostaria que vocês resolvessem essa equação para mim, por favor. É o seguinte: se essa máxima que ele acabou de falar aí, ó, se Deus não permitir, não acontece, ou seja, se tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, então os críticos, desde Ricardo Adam até Josafá, Júnior, eu, você e todos os outros, nós fazemos parte da permissão de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: estariam os anciães indo contra a vontade de Deus? Se foi Deus, segundo a máxima do Marquisete, que ele disse que é Deus que permite tudo, tá certo? Então, se foi levantado, se apareceu críticos para criticar a doutrina da instituição Congregação Cristã do Brasil, então se nós estamos apenas cumprindo a vontade de Deus, assim como Judas, ou como Pedro, ou como qualquer um outro que cumpriu a vontade de Deus, ou até o próprio Jesus que cumpriu a vontade de Deus, a pergunta é: estaria a CCB indo contra a vontade de Deus? Pode responder, Marcela. Bom, você alugou um triplex? Eu vou aproveitar e fazer a varanda. Se tudo que acontece é a permissão de Deus, que eu acredito que seja, então quando Davi mandou matar o seu melhor amigo para ficar com a sua mulher, foi permissão de Deus. E se foi permissão de Deus, por que Deus o condenou por isso? Hã? Então, nos dias atuais, se tudo é permissão de Deus, por que condenar um ateu se o ateu é permissão de Deus? Por que condenar um crítico se o crítico critica porque é permissão de Deus? Por que condenar a existência de outras religiões se a existência dessas outras religiões também é uma permissão de Deus? Então, se você sabe que algo aconteceu por permissão de Deus, mas você quer a qualquer custo mudar aquele acontecimento, então você está sendo inimigo da obra de Deus. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está indo contra o querer e a permissão de Deus.
né? Então, se tudo, ele coloca até que a morte, ela vem, mas a sombra de Deus cobre. E as milhares de pessoas que morrem todos os dias na CCB? Inclusive, nos últimos dias, tem morrido muitos jovens. Muitas pessoas bem jovens na CCB. Será que é porque faltou a sombra de Deus sobre elas? E a sombra da morte a encobriu? Ou será que a morte veio para aquela pessoa porque assim Deus ordenou que a morte a levasse? Porque assim era a vontade dele. Ele coloca assim: nenhum mal vai chegar na nossa tenda. Será? Será? Será que chegar ali perto dele com Covid e dar um espirrão na cara dele, ele não vai ficar doente, não? Será que se de repente ele passar mal e for pro hospital, e lá no hospital, agora todo mundo sabe, né? Tem uma nova variante aí que tá correndo, inclusive o Ministério da Saúde até emitiu um alerta, que é a Mpox. Será que se ele pegar a Mpox, será que se ele falecer dela, então foi Deus que tirou a sombra dele de cima dele e deixou a morte o levar? Você vê como é que essas pessoas da CCB, elas se põem acima do bem e do mal, acima da vida e da morte? Quando ele prega que nem a morte pode com eles, as pessoas que estão dentro da igreja, debaixo da ignorância, da falta de entendimento, acham assim: nada vai poder me pegar. E aí essa pessoa, ela começa a ter algum problema de saúde, mas ela, não, Deus está me cobrindo com a sombra dele, a morte não vai me levar. E muitas das vezes nem procura o médico. E quando resolve procurar, já está nas últimas horas, não consegue nem se livrar. Você vê que perigoso é você pregar uma palavra sem entendimento? Sem explicar direito? E outra, agora que eu prestei atenção aqui, né, que está aqui no ditado, aqui nas palavras aqui ao lado dele, que ele está pregando Salmos 23. Gente, o que ele está pregando de Salmos 23 aí que eu não entendi nada? Ele só fez a leitura de Salmos 23, mas a pregação não tem fundamento em nada em Salmos 23.